Existem eventos reais tão improváveis que parecem impossíveis de acontecer por acaso. Coincidências que desafiam qualquer cálculo de probabilidade e que nos fazem questionar se existe algo maior por trás daquilo que chamamos de acaso. O que você está prestes a ouvir são casos reais, documentados, verificados e ainda assim absurdamente difíceis de acreditar. O primeiro caso é talvez o mais famoso: os gêmeos Jim. Em 1939, 2 irmãos gêmeos foram separados ao nascer nos Estados Unidos e adotados por famílias diferentes. Eles não sabiam da existência um do outro. Cresceram em cidades diferentes, com famílias diferentes, sem nenhum contato. E quando foram reunidos 39 anos depois, o que descobriram chocou a todos. Ambos haviam sido chamados de James pelos pais adotivos. Ambos tinham um cachorro na infância chamado Toy. Ambos se casaram com mulheres chamadas Linda. Ambos se divorciaram. E ambos se casaram novamente com mulheres chamadas Betty. Ambos tinham um filho. Um chamou o filho de James Allen. O outro chamou de James Allen. Os dois trabalhavam como auxiliares de xerife. Os dois tinham um hábito de construir bancos de madeira no quintal. Os dois fumavam a mesma marca de cigarro. E os dois passavam férias na mesma praia na Flórida. Coincidência? Se fosse 1 ou 2 detalhes, talvez. Mas quando a lista se estende assim, a palavra coincidência começa a parecer insuficiente. O segundo caso nos leva a 1898. Um escritor chamado Morgan Robertson publicou um livro de ficção chamado Futilidade. A história era sobre um enorme navio de luxo considerado inafundável. O navio da ficção se chamava Titan. Ele partiu da Inglaterra em sua viagem inaugural e afundou no Atlântico Norte, depois de colidir com um iceberg, no mês de abril. 14 anos depois, em 1912, o Titanic afundou, nas mesmas condições, no mesmo oceano, no mesmo mês, depois de colidir com um iceberg. As semelhanças não param aí. O Titan da ficção tinha capacidade para 3.000 pessoas e poucos botes salva-vidas. O Titanic real tinha capacidade para pouco mais de 2.200 passageiras e também tinha poucos botes. A velocidade no momento da colisão era praticamente a mesma e ambos foram descritos como inafundáveis. Morgan Robertson escreveu isso 14 anos antes de o Titanic existir, sem nenhuma informação privilegiada, sem nenhuma ligação com a White Star Line, e ainda assim, parece que ele descreveu exatamente o que iria acontecer. O terceiro caso é mais curto, mas igualmente perturbador. Em 1838, Edgar Allan Poe publicou um conto chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. Na história, 4 sobreviventes de um naufrágio ficam à deriva em um bote no oceano, sem comida, sem água. Desesperados, eles decidem que um deles será sacrificado para que os outros sobrevivam. O escolhido foi um jovem chamado Richard Parker. 46 anos depois, em 1884, um iate chamado Mignonette naufragou no Atlântico. 4 sobreviventes ficaram à deriva em um bote, sem comida, sem água, e em desespero decidiram sacrificar um deles. O nome do jovem sacrificado? Richard Parker. O quarto caso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, um soldado britânico levava consigo uma Bíblia de bolso no peito. Durante uma batalha, ele foi atingido por uma bala, mas a bala ficou presa na Bíblia e ele sobreviveu. Esse tipo de história já seria notável por si só, mas o que torna este caso extraordinário é que aconteceu novamente, com o mesmo soldado, na mesma guerra. Uma segunda bala atingiu o mesmo ponto e foi parada pela mesma Bíblia. O quinto caso envolve um rei
e uma coincidência que atravessa gerações. O rei Humberto I da Itália entrou em um restaurante em Monza, em 1900. O dono do restaurante se apresentou, e o rei percebeu algo estranho. O dono era praticamente idêntico a ele. Mesma aparência, mesma altura, mesma estrutura. Mas não parava aí. Ambos haviam nascido no mesmo dia, na mesma cidade. Ambos haviam se casado com mulheres de mesmo nome. O restaurante havia sido inaugurado no mesmo dia em que Humberto foi coroado rei. O rei ficou fascinado pela coincidência e convidou o homem para um evento público no dia seguinte. Mas na manhã seguinte, antes do evento, o rei foi informado que o dono do restaurante havia morrido. Um acidente com arma de fogo. Horas depois, o rei Humberto foi assassinado, com um tiro, no mesmo dia. Cada um destes casos, isoladamente, poderia ser descartado como coincidência, mas quando vários deles se acumulam, quando os padrões se repetem, quando as probabilidades se tornam astronomicamente pequenas, a explicação racional começa a parecer insuficiente. A ciência diz que coincidências acontecem, que em um universo com bilhões de pessoas e eventos, o improvável se torna inevitável. É pura estatística. E talvez seja verdade, mas existe algo que os números não explicam. A sensação. A sensação de que existe algo por trás, algo que conecta eventos que não deveriam estar conectados, algo que a razão não alcança. Talvez sejam apenas coincidências. Talvez o universo seja caótico o suficiente para produzir padrões que parecem significativos, mas não são. Ou talvez exista algo que ainda não conseguimos medir, algo que liga eventos, pessoas e momentos de uma forma que ainda não compreendemos. Coincidência ou algo mais? Deixe sua teoria nos comentários, porque quanto mais você olha para estes casos, mais difícil fica acreditar que tudo isso foi apenas acaso.